Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Diego. Tá? Vou trabalhar com vocês Direito Administrativo para o curso da Polícia Penal. Tá? Sou policial militar há mais de 20 anos. Vocês conheceram um pouquinho, né, da professor, enfim. Sou policial militar desde 2006. Hoje estou subtenente da Polícia Militar. Hoje faz um ano que eu fui promovido a subtenente. Trabalho na Polícia Ambiental. Trabalho na Polícia Ambiental aqui em Lages. Fiquei os últimos 10 anos à disposição do Ministério Público. E nos últimos 6 meses estou na Ambiental. Já passei em diversos concursos, então eu sei o que vocês estão enfrentando. Esse estresse diário, essa correria, esse foco, né? Então, meu objetivo aqui é contribuir, tentar ajudar vocês, tijolinho a tijolinho, para a gente chegar lá e conquistar a vaga. Sou formado em Direito também, me formei em 2023, dou aula já faz um tempinho. Então, e, portanto, estudar, né, para concurso, a gente acaba adquirindo uma experiência na área. Né? Então, a gente acaba estudando muito, correndo muito atrás, acaba conseguindo adquirir essa experiência. O direito administrativo, né, ele é muito importante para quem quer ser aprovado no concurso público, porque ele é cobrado em todas as carreiras, praticamente. Então, se você pegar da carreira administrativa de uma prefeitura ao concurso mais top a nível nacional, vai ter direito administrativo. Maior ou menor cobrança, mas vai ter direito administrativo. E o porquê disso, né? Porque como a gente vai estar diretamente ligado à administração pública, a gente tem que entender como que a administração pública funciona, quais são os princípios norteadores dela, quais são os objetivos dela. Então a gente acaba que tem que saber o direito administrativo, né? Porque você vai vivenciar isso no dia a dia. O que a gente vai estar trabalhando hoje são conceitos, é um conteúdo que é mais explorado, vai ser mais explorado provavelmente pelo professor de Direito Constitucional de vocês, mas é um conteúdo que vai servir de base para o nosso conteúdo focado no administrativo. Né? A gente usa como parâmetro o último edital da Polícia Penal, que foi em 2019, e o edital de 2019 ele veio bem enxuto. Ele veio, tanto que o título dele não era nem direito administrativo, né? Era administração pública. Né? Então ele foi um edital mais enxuto, mais reduzido. Entretanto, como a gente não tem a ideia do que venha nesse novo edital, não tem uma certeza, então a gente vai começar trabalhando a parte de administração pública, sim, vai dar um enfoque para ela, mas a gente vai trabalhar todos os outros conceitos do direito administrativo, né? Porque a gente não fique perdido caso esse edital venha mais robusto, com mais conteúdo. Então a gente vai explorar a parte de administração pública e todo o resto. Daqui da sala, alguém é formado em Direito? Não? Bem. Quem começou os estudos para concurso agora? Está começando do zero. Né? Tá. Quem estuda mais de um ano? Mais de 2 anos? Mais de 3? Então a senhora tem uma... Então a gente acaba que quem estuda há muito tempo para concurso acaba tendo uma experiência maior, eu diria, né, no direito administrativo em si, do que quem faz a faculdade de Direito. Porque a faculdade de Direito, na parte de Direito Administrativo, ela é muito rasa, né? Então, não se dá a devida importância para ela na maioria dos cursos de Direito, na maioria das instituições. Então, eu, quando eu fiz a faculdade, foram 2 semestres, né, mas com 2 aulas por semana e muito... Isso do que na faculdade de Direito. Né? Então, na faculdade de Direito a gente tem uma noção muito rasa.
Então, quem acaba estudando realmente para o concurso, você acaba se aprofundando mais no direito administrativo. Então, por isso que hoje a gente vai começar, né? A gente começa pela base e vai avançando. Então, direito administrativo, né? Da Polícia Penal de Santa Catarina. Aqui eu fiz um apanhado, né, dos últimos temas que caíram, né, não só para a Polícia Penal, mas para todas as carreiras policiais, os últimos concursos. Então a gente vê lá que o que mais foi cobrado foram poderes e atos administrativos. Depois a gente vem agentes públicos e estatuto, depois princípios da administração, né, a gente vai ver a improbidade administrativa e depois a responsabilidade civil do Estado. Então esses foram os temas mais cobrados. Como eu disse, o direito administrativo ele cai em praticamente todos os concursos, né? Dependendo da carreira, é o enfoque que eles dão, mas cai em todos. Por isso que a gente precisa estar afiado, né? E o que é o direito administrativo, né? Qual é o foco do direito administrativo? Então, o conceito base dele é isso, né? O direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, né, regem as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado, e entre este e as coletividades a que devem servir. Percebam lá, né, os órgãos do Estado. Então, ele gerencia o trato das pessoas com o Estado. O Estado aqui, depois a gente vai esmiuçar isso, mas notem lá, Estado com E maiúsculo, ele não quer dizer, né, não faz referência ao ente federativo, né, ao Estado de Santa Catarina, ao Estado do Rio Grande do Sul. E sim, ele faz referência ao Estado como um todo, né, como todo o aparato estatal, né, como a máquina pública, né, o Estado brasileiro. Imaginem o global, né, e não o Estado como ente federativo. Aqui temos alguns outros conceitos que a gente não vai se aprofundar, mas o primeiro lá é o mais sucinto e mais objetivo, né, do ministro Celso de Mello. Então, é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, né, e os órgãos que a exercem. Então, imaginem os órgãos, né, imaginem o corpo humano como sendo o Estado e os órgãos do corpo humano funcionando para que a máquina toda, né, cada um na sua função, na sua especificidade, fazendo com que o corpo inteiro funcione. Então, dentro da administração pública é isso, né? Os órgãos, as entidades, tudo trabalhando para quê? Para que o Estado, como um todo, né, ele funcione, seja através das suas repartições, seja através da polícia, do bombeiro, né, do sistema de saúde, enfim, todos esses são órgãos. Depois a gente vai esmiuçar, vai trazer conceito de cada coisa, né, mas a grosso modo, né, de modo geral é isso. Os órgãos todos unidos trabalhando de forma, cada um dentro da sua especificidade, para fazer o Estado como máquina pública funcione, para que a gente consiga fazer, atender as pessoas, proporcionar saúde, segurança, educação, para que a gente tenha condições viárias para circular, enfim, um todo, né? E quando a gente fala de Estado, né, como eu falei, isso é uma matéria mais focada para o constitucional, mas que a gente precisa ter essa noção para estar trabalhando no administrativo, para que a gente entre, né, nos conceitos puros do administrativo, né? Então, noções de Estado, né? No nosso cotidiano, costumamos utilizar a palavra Estado, né, como sinônimo de ente federativo, né? Foi o que eu falei. Estado de Santa Catarina, Estado do Rio Grande do Sul. Só que dentro do direito administrativo, né, o Estado tem um sinônimo um significado muito mais importante, né? Então lá, né, por exemplo, Estado como sinônimo de ente federativo, por exemplo, quando mencionamos o Estado de Santa Catarina, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Pará, entre outros. Essa associação nos é muito familiar e, por certo, aparece também em vários ramos do direito e também nas várias leis.
Percebam que ali Estado está com E minúsculo. Então, quando a gente grifar Estado, escrever Estado com E maiúsculo, refere à máquina estatal. Né? Estado brasileiro, por exemplo. Entretanto, né, quando falamos de direito administrativo, o Estado ganha um significado mais abrangente. Aqui, não estamos nos referindo somente aos entes federativos de forma restrita. Contudo, na maioria das vezes, no contexto do direito administrativo, estamos nos referindo ao Estado enquanto poder público. Então, tudo que acontece, né, tudo que a gente consegue visualizar de entes públicos, né, estão atrelados ao Estado. Então, o Estado, né, é a pessoa jurídica que representa o poder público. A pessoa jurídica, Estado, tem CNPJ, né, é uma pessoa jurídica de direito público. Depois no final vai ter algumas questões onde fala, né, se é direito público, se é direito privado. Então, dentro do direito, a gente tem os ramos do direito, não é? Então, ramos do direito público e ramos do direito privado. Né? Direito constitucional, direito público, direito administrativo, direito público, direito penal, direito público, direito civil, direito privado. Tá? Então, são os ramos do direito. Então, aqui, o Estado é a pessoa jurídica, né, que representa o poder público. Tudo que está vinculado ao poder público é vinculado ao Estado. E o que é o Estado, né? Como que a gente consegue visualizar esse Estado? Quais são os elementos formativos desse Estado? Né? A gente precisa, para ter o Estado, né? Povo, território e governo soberano. A gente precisa ter soberania. Se a gente não tiver soberania, a gente não tem um Estado. Se a gente não tiver povo, a gente não tem Estado. Se a gente não tiver um território, a gente não tem um Estado. Né? E o povo, né, são os nacionais, né? Os brasileiros que vivem aqui, que estão sob a égide da nossa lei. A população são todos que estão aqui, os estrangeiros, os apátridas, enfim. Mas o povo são os brasileiros, né? Sejam naturalizados, enfim, mas são os brasileiros. Então, né, o primeiro elemento é o povo. Sem um povo, não há Estado. O segundo elemento é o governo, ou governo soberano, ou soberania. Então, dentro do Brasil, né, quem decide, quem toma as decisões é o governo soberano. Né? A gente tem soberania sobre os outros estados. Né? Eles não têm o poder, né, de estar interferindo nas nossas decisões. Eles não podem impor. O que acontece muito é aqueles acordos, né? Aquele acordo mútuo. Mas eles não podem impor. Né? E o terceiro elemento do Estado, né, é o território, que representa o espaço físico onde o povo está inserido. Então, se não tiver território, não tem Estado. Então, esses elementos caem em prova mais vinculado ao direito constitucional. Né? Direito administrativo é mais difícil cair esse tipo de questão, mas cai também. Então, é importante deixar gravado na massa para não chegar lá numa questão de constitucional, vocês vão lembrar. Então, né, os três elementos, povo, governo e território, são fundamentais para a existência de um Estado. Eles são indissociáveis, ou seja, não é possível ter um Estado sem a presença desses três elementos. Tem que ter. Né? Estado, não tem que ter povo, governo soberano e território. Sem eles não existe Estado. Alguma dúvida? Certo? Tranquilo? Então tá aí. Se quiserem tirar uma foto, fazer uma imagem, gravar, desenhar, aí fica fácil de a gente depois memorizar, né? Realmente a memória visual ela é mais associativa. Tá lá. É o resumo do que a gente falou até agora. Povo, dimensão pessoal, componente humano, território, dimensão espacial, base geográfica, governo soberano, o elemento condutor do Estado. Posso passar o slide? Pode anotar. Calma, bem tranquilo.
foco é só a Polícia Penal ou vão fazer outras provas também? Tá certo, isso aí. É isso aí, é isso aí. Em 2013 eu passei na Polícia Penal também. 2013. Aí de novo eu escolhi ficar na PE. Estou, passei dentro das vagas, fiz tudo, eu médico, psicotécnico, físico. Daí, não vou. Daí teve um cidadão que estava aprovado dele, eles chamaram uns 15 ou 20, eu era o 10º. Aí ele mandou uma mensagem, eu trabalhava no destacamento. Ele, Diego, fiquei sabendo que talvez você não queira ir para a Polícia Penal. Se você desistir hoje, eles me chamam nessa chamada aí. Cara, espere um pouquinho, me mande uma mensagem mais à noite que eu vou dar uma pensada. Daí, ele é lá de São Joaquim. Aí à noite ele mandou mensagem. Se você estiver em Lages amanhã com o documento lá, eu assino para você. No outro dia cedo ele estava me esperando na rodoviária, daí a gente vinha de ônibus, né? Esperando na rodoviária com o termo de desistência pronto, eu assinei, já passando no cartório, reconheceu um filme, ele pegou e foi para Florianópolis para entregar lá para Chamarim. Deixa passei nessa daí também. Posso pular o slide? Então, quando a gente tem o Estado, né, então a gente tem ali os 3 elementos fundamentais, né? Povo, território, governo soberano. E dentro do Estado, a gente tem também as funções, né, os poderes, né, que foi a divisão que foi feita lá por Montesquieu, né, muito tempo atrás, quando ele entendeu que se uma pessoa só tivesse o poder de decidir tudo, né, a gente poderia ter muita injustiça. Então foi aonde, né, se estabeleceu a divisão dos 3 poderes, né, que é o executivo, legislativo e judiciário. Cada um desses poderes tem suas funções, né, típicas. São aquelas funções que eles nasceram para desempenhar, né? Cada um tem sua função típica. Entretanto, a gente vai ver ali que eles exercem também a função atípica, né? Eles fazem as outras funções quando necessário. Mas essa divisão dos poderes, né, e devem ser harmônicos entre si, né, cada um cuidando do seu saúde, cada um cuidando da sua função principal. Né? Então, cada um desses poderes desempenha funções principais, também chamadas de funções típicas, que são as funções para que eles foram criados. Então, o executivo cuida da administração pública, o legislativo legisla, né? Cria as leis e fiscaliza o executivo, e o judiciário ele vai julgar os conflitos, né, decorrentes da lei. Então, lá, o Poder Executivo foi criado para exercer as funções administrativas, tá? Ou seja, né, administrar o Estado. O Legislativo, né, o Poder Legislativo, tem a função de legislar, então ele vai criar as leis. As leis nascem do Legislativo. Além do que, também ele vai fiscalizar a atuação do Executivo. Então, por exemplo, a Câmara de Vereadores, né, os vereadores, eles têm a função, além de criar as leis municipais, fiscalizar a atuação do prefeito, né, do chefe do Executivo, Ele está empregando bem as verbas públicas, se está atendendo as demandas, enfim, né. Às vezes eles fiscalizam com outros objetivos, mas também fiscalizam, né? E o Poder Judiciário, né, por sua vez, tem a função principal de julgar os conflitos, né, decorrentes da aplicação da lei. Então, se cada um fizer, né, o que está dentro da sua seara de atribuições, em tese, o Estado vai funcionar de uma forma mais harmônica, de uma forma mais otimizada, né? Sempre atendendo ao objetivo. Mas eu digo para vocês que o tempo que eu fiquei fora,
né, à disposição do Ministério Público, a gente vê que não funciona dessa forma. Na prática, ela é um pouco diferente, mas o que a gente precisa saber para a prova é isso. É isso aí. É isso aí. Grava isso. Quando a gente leva a prática, a vivência para a prova, a gente erra. Né? Então, para a prova, a gente tem que seguir o que está no papel. Né? Então, cada um seguindo a sua esfera de atribuição. Vai lá. Isso aí. Depois eu vou mandar os slides, vou mandar esse material no grupo também. Se vocês quiserem ter salvo lá, fica. Então, aqui a gente traz, né, o quadrinho também, se vocês quiserem fazer uma foto, né, da função típica de cada um. Né? Então, o Poder Legislativo cria as normas, o Poder Judiciário soluciona os conflitos, né, e o Poder Executivo ele exerce a função administrativa. Ele vai administrar o Estado. Tudo bem? Boa noite. Essa é uma parte mais bem basilar mesmo do conhecimento. Né? Então, a gente é uma coisa que vocês vão estar lá na revisão da prova, na véspera, vocês vão estar lendo isso daí, porque é um negócio bem basilar e que ajuda bastante. Quando a gente entende isso, né, funciona bastante. Quando vocês tiverem dúvidas, né, lá no grupo tem meu número de telefone. Podem mandar um WhatsApp lá, questiona lá que a gente vai. Às vezes eu não respondo de imediato, porque é correria do quartel, mas está à disposição. Então, como a gente estava conversando, né? Quando a gente define as funções típicas, funções principais, né, vem também, né, as atípicas, né, que são exercidas de forma subsidiária ou secundária. Né? Então, são funções excepcionais. Função principal da administração pública e do executivo é administrar, né? É fazer a gerência da administração. Mas, entretanto, né, quando o chefe do executivo ele emite um parecer, quando ele emite um decreto, né, ele está legislando também. Né? Quando o legislativo, né, que tem a função de legislar, ele contrata servidores, faz um concurso, paga a folha de pagamento, ele também está exercendo a função, né, do executivo. Ele está administrando, assim como o judiciário. Né? Quando julga, está desempenhando a função típica, mas quando ele emite um parecer, né, uma instrução normativa, ou quando faz um concurso, ele está exercendo as funções atípicas. Né? Então, todos eles têm sua função principal, mas exercem as funções atípicas também. É muito comum, né? É muito comum essa relação, né? De estar exercendo as atividades, as funções que seriam dos outros poderes, para que a máquina pública consiga girar, né? Porque imagina se a administração pública, para tudo, ela precisasse do legislativo, né? Se o legislativo, para administrar, para pagar o funcionário, para contratar, fazer o concurso, ele precisasse do executivo. Né? Então, travaria muito, seria um negócio muito truncado. Então, cada um tem que ter a sua liberdade também para atuar, né? Para agir, para fazer o serviço público funcionar. E mesmo assim, às vezes ainda é complicado, né? Travado.
Então, você imagina se eles não conseguissem fazer isso. Então, agora a gente vai exemplificar, né? Executivo, né? Atipicamente, ele pode criar normas, né? Decretos, resoluções, portarias. O legislativo, atipicamente, pode julgar em casos como processo de impeachment, né? Então, o executivo, né, quando a gente fala, o executivo ele não julga, né? O executivo ele não, a doutrina diz que ele não julga, né? Tem alguns que entendem que julga, mas ele não julga, né? Porque a última esfera de um recurso administrativo, por exemplo, é o judiciário, né? Então, o administrativo não julga, mas o legislativo julga, né? No caso do impeachment, por exemplo, quem faz o julgamento é o próprio legislativo. Então, de forma atípica, ele está julgando. Também, o legislativo ele pode exercer as funções administrativas, né, como a realização de concurso público, contratação de serviços, o pagamento da folha dos funcionários. Ele está, de forma atípica, exercendo os poderes, as funções dos outros poderes. Né? Então, eles estão sempre nesse balanço, né? Função típica com atípica, sempre buscando esse equilíbrio. E no dia a dia, na rotina do serviço público, vocês vão ver que isso é muito normal, né? Você faz isso sem nem prestar atenção nisso, sem entender que é isso que você está fazendo, né? Mas você está exercendo função típica em um momento e atípica em outro. E quanto ao judiciário, né? Ele pode criar as regras internas, né, como regimento interno, os tribunais, editar as súmulas vinculantes, né, que são as decisões obrigatórias para toda a administração. Né, no caso, a súmula vinculante é só o STF que edita, né, mas ela vincula toda a administração. Por exemplo, a súmula vinculante 11 é que fala do uso de algemas, né, para os agentes de segurança pública. Então, é uma súmula que o STF editou e que vincula toda a administração. Né. Além disso, o judiciário também exerce funções administrativas, contratação e julgamento, contratação de serviços e julgamento de servidores públicos em processo administrativo e disciplinar. Então, essas funções típicas e atípicas. Agora a gente vai entender, né, a diferença entre Estado, governo e administração pública. No primeiro momento parece que é tudo diferente, né? A gente vai entender que apenas as funções que eles desempenham, né, que o Estado desempenha, em determinado momento ele é reconhecido como governo, né? Em determinado momento ele é reconhecido como administração pública e em determinado momento ele é o Estado. Né? Então, mas é tudo dentro da mesma figura. Só porque a cada momento o que ele faz é o que vai dizer em que parte ele está. Se ele está como governo, se ele está como administração pública, ou se ele está agindo como Estado naquele momento. Os termos acima podem parecer distintos, mas na verdade, né, eles referem-se à mesma entidade, porém desempenhando diferentes papéis em momentos distintos. Então, o Estado, ora é governo, ora é administração pública, ora é Estado. Quando ele se relaciona com outros estados, né, se relaciona com outros países, normalmente ele figura como Estado, né, o chefe de Estado. Né? Então, o presidente da República ele vai lá e se manifesta como chefe de Estado. Ele está numa relação internacional. Quando ele está planejando, quando ele está pensando, quando ele está instituindo políticas públicas, quando ele está exercendo política, aí ele está na função de governo. Aí é o governo que está aparecendo. E quando ele está executando, quando ele está, tudo aquilo que ele planejou, tudo aquilo que ele pensou, ele está executando, ele está colocando em prática, aí ele está como administração pública. Né? Então, é tudo a mesma coisa, bem diz minha filha, né? É tudo igual, só que diferente. Né? Então, o Estado, ora ele é Estado, ora ele é governo, ora ele é administração pública. Né? Então, lá o Estado é a pessoa jurídica que representa o poder público. Ele pode estar atuando, né, de forma interna, de duas formas. Ora como governo, ora como administração pública. Quando o Estado
ele atua como governo, ele está envolvido na elaboração de políticas públicas, planejamento, definição de metas e objetivos. Nessa função, o governo não está executando atividades concretas, ele não está colocando em prática, né? Mas sim pensando e planejando ações para serem realizadas posteriormente. Então, foi o que eu falei. Quando ele está no campo do planejamento, no campo das conversas, no campo dos acertos, dos ajustes, né, ele está atuando como governo, né? Governo. Quando ele planeja, né, isso lá na Constituição traz, né, ali nessa Constituição, enfim, o planejamento, né, então ele está sendo governo. Quando ele atua como política, ele é governo. Agora, quando ele vai colocar em prática, né, quando executa, quando contrata os funcionários vão lá para a rua colocar em prática, aí ele é administração pública. No entanto, quando o Estado sai do plano das ideias e começa a executar as ações planejadas, né, ele está atuando como administração pública. Por exemplo, quando o edital do concurso público é lançado, né, o Estado, letra maiúscula, está executando uma atividade administrativa, né? A administração pública é responsável por colocar em prática as ações planejadas pelo governo. Então, ora o governo planejou, vai colocar em prática, aí entra a administração pública. Executando a atividade administrativa, né? Ou seja, ele exerce, né, a administração pública exerce as funções técnicas do Estado. Então, ora, Estado, maior, né, relações internacionais, chefe de Estado, ora, governo, né, planejando, criando as políticas, pensando no que tem que ser feito. E ora, administração pública, executando tudo isso. Alguma dúvida, gente? Vamos lá. Quando não pergunto, quando não pergunto, o professor é muito bom que está explicando tudo, ou muito ruim que ninguém está entendendo nada, né? Não tenho dúvida, por quê? Porque eu não entendi nada. Então tá aqui, né? Nosso quadrinho. Se quiserem fazer uma foto desenhadinha assim, fica mais fácil para gravar depois, né? Então, Estado, governo, enquanto governo, políticas públicas, planejamento, objetivos, metas, função política, né? Tudo isso é governo, né? E quando a gente vem para a administração pública, execução, função administrativa, técnica. Esse é nosso Estado, governo e administração pública. Quem está começando agora já tinha estudado direito administrativo alguma vez? Não? No início ele parece complicado, depois parece que está no início. Mas não, ele é. Depois que a gente entende essa parte da administração, enfim, aí a coisa começa a fluir, né? Começa a fazer sentido, né? O que é quando fala, porque quando a gente não tem essa noção, quando você fala em governo, administração pública, Estado com E maiúscula, minúscula, é tudo a mesma coisa, né? Então, depois que você começa a entender, as frases começam a fazer sentido, o conteúdo começa a fazer sentido. Né? Então, ainda continuando lá, importante destacar, né, que a administração pública não se restringe ao poder executivo, né? A gente falou, nas funções atípicas, né, e exercendo função dentro do Estado, né, os outros poderes também são administração pública, né? Judiciário, administração pública, legislativo, administração pública. Embora o executivo, né, seja o responsável pela administração pública, né, de forma mais típica, né, porque é o que a gente vê, né, é o que a gente vê no município, quanto a prefeitura executando as atividades, né, seja elas de saúde, cuidando da manutenção das vias, né, das escolas, enfim, né, de forma mais típica, mas também os demais poderes também exercem essa função de forma típica, né?
né? Tanto o legislativo como o judiciário também tem sua própria administração pública. Quando eles fazem de forma atípica lá a gerência das atividades deles, eles também então, né, são a administração pública. Aí a gente avança um pouquinho, né? Existem, né, duas formas de entender a administração pública. Agora a gente falando de administração pública. Sentido estrito e sentido amplo, né? Quando a gente fala a administração pública em sentido estrito, né? Né? Restrito ali, reduzido, a gente está se referindo, né, apenas aos órgãos administrativos, aqueles que só desempenham, né, a parte administrativa em si, né, são a parte operacional da administração, né. Já quando a gente fala, né, administração pública em sentido amplo, né, ela abrange tanto os órgãos governamentais, né, quanto os órgãos administrativos. Então ela expande, né. Então aqui agora a gente traz aquele mesmo quadrinho, né, que a gente viu antes, né. Então, portanto, se um concurso, né, mencionar administração pública em sentido amplo, né, ele se inclui tanto o governo, né, quanto a administração pública em sentido estrito. Então vejam lá, né, governo, políticas públicas, planejamento, orçamento, objetivos e metas e função política. Quando a gente fala em sentido amplo, pega todos: governo e administração pública, execução e função administrativa. Quando a gente fala em sentido estrito, aí a gente vem só para a função administrativa em si, que é execução e função administrativa técnica, né? Então tem que se atentar a isso. Sentido amplo é o Estado como um todo, né? Quando a gente fala em sentido estrito, aí reduz, né? Aí vem só lá para parte de administração pública mesmo, né? Essa é uma observação importante. Esse daí cai, esse daí volta e meia tá pingando esses dois conceitos. Isso é importante vocês gravarem. Quando a gente fala em sentido amplo, né, você entendendo como se fosse o Estado em si. Porque como ele pega lá governo e administração pública, engloba tudo. Então, falam em sentido amplo como se fosse um sinônimo de Estado. Então, administração pública em sentido amplo é um sinônimo de Estado. Já em sentido estrito, aí a administração pública propriamente dita. Vamos pular lá. Aí a gente vem, né, para uma outra subdivisão, né, da nossa administração pública, que é o sentido subjetivo e o sentido objetivo, né? O sentido subjetivo, né, também ele é denominado formal ou orgânico, e o sentido objetivo, material ou funcional. Essa daí também despenca, né? Esse cai bastante. Então agora a gente vai entender. Resumindo, quando a gente fala em subjetivo, a gente pensa no sujeito, né? Sujeito, que é quem realiza as atividades. Tá? A gente vai explicar melhor lá, vai ver o conceito mais apurado. Mas para vocês pegarem já o macete. Subjetivo, sujeito. Tá? São pessoas de direito público, pessoas, né, da administração pública. Quando a gente fala em objetivo, a gente linka com objeto, que é a matéria, que é o que a administração pública faz, né? Então, subjetivo, pessoas, sujeito, objetivo, objeto, que é o que ela faz. Vamos lá.
quando a gente fala administração pública em sentido subjetivo, né, também denominado formal ou orgânico. Às vezes vem essas variações, né, a administração pública em sentido formal, o que ela faz? Administração pública em sentido orgânico, né? Então é importante decorar os três para a gente